a gente pensou, por que não trazer para ajudar as pessoas uma live sobre a saúde da mulher e a saúde mental da mulher, a primeira profissional, ou o primeiro, né, profissional que atende essa mulher, que escuta essa mulher, é o ginecologista e obstetra. Né? Então, assim, a gente não considera que nós somos a porta de entrada para essa saúde da mulher. Né? Primeiro ela chega no ginecologista e obstetra e ela traz toda a sua história de vida, né? Não só, né? Então, assim, Juliana vai falar melhor sobre isso. E eu trouxe alguns questionamentos que vocês também podem ir acrescentando perguntas que a gente vai trazendo para tanto para Socorro quanto para Juliana, certo? Das principais alterações que a gente tem no ciclo da mulher, digamos no ciclo hormonal da mulher, né? Que um deles é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que as pessoas costumam falar, né? Que é a TPM, tá? Então, assim, a famosa TPM, né? Que quase toda mulher tem, mas que só é transtorno, né? Se Isso. chegar a preencher alguns critérios, tá? Vamos falar um pouco sobre a menopausa, a depressão puerperal, né, que é no pós-parto, aquela mulher que no pós-parto tem uma depressão ou até um quadro mais grave, que é de psicose, tá? Então, assim, falando um pouco desses temas, eu vou deixar em aberto, tá, Juliana? Para por onde tu quiseres começar, tu trazer um pouco disso pra gente. E como eu acho que pode ser bem um bate-papo, né, se vocês acharem legal, mais um bate-papo sobre como chega para ti, qual a abordagem que tu faz, o que que elas precisam fazer, né, para procurar, né, para te procurar, para nos procurar, até quando, né, ir só ao ginecologista, né, quando aquela paciente também não vai precisar só dos teus conselhos, mas de uma ajuda profissional de uma psicóloga, tá? Isso. Assim, a gente Estão pedindo no para consultório de colocar o nome da ginecologia, a gente live, né? É precisa para estar fixar muito o nome da atento live. a Né? Que algumas você já falas da mencionou, paciente, né, que é a porque assim, saúde da mulher. realmente E aí a gente colocou, né, nós com esse enfoque, ginecologistas né, saúde acabamos mental, né, sendo assim, a o médico gente de criou um referência. pouco mais, Então, né, o assim, termo. às vezes nem só da parte psiquiatra ou da parte mental. Do, a gente fala que a gente realmente é o médico da mulher. Então, a gente que acaba direcionando para algumas outras especialidades, algumas coisas que a gente observa. E assim, é muito comum na prática clínica, nos atendimentos de consultório, a gente se deparar com muitas pacientes com algum tipo de transtorno mental. Porque assim, a gente sabe, explicando assim melhor, a gente sabe que o transtorno mental ele não está só relacionado com alguma psicose, relacionado com alguma alteração que precise fazer medicação ou alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que o transtorno é tudo que vai afetar a qualidade, o transtorno mental é tudo que vai afetar a qualidade de vida do paciente, no sentido de concentração, de relacionamento, de trabalho e tudo mais. E a gente sabe, assim, que tanto os homens quanto mulheres estão predispostos a ter algum tipo de transtorno mental. Mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres, por ser um ser cíclico, como a gente fala, ter muita alteração hormonal, a gente está mais suscetível a alguns tipos de transtorno. Porque, como a gente sabe, a, as alterações hormonais, as alterações cíclicas que a gente tem no decorrer do ciclo, no decorrer da idade, afeta diretamente a produção ou a liberação de algumas substâncias que são os neurotransmissores, que são as substâncias que acabam levando algumas informações para o cérebro agir de alguma forma. Então, a gente sabe que essas alterações hormonais podem interferir bastante. Então, e tem alguns períodos que são mais susceptíveis. Por exemplo, o período pré-menstrual, que tem queda hormonal, que tem alteração hormonal. O período de climatério, quando cai muito estrogênio e progesterona, que são os principais reguladores do ciclo, vamos dizer assim. E no período da gestação e puerperal, que é o pós-parto.
são períodos que a paciente fica muito suscetível às alterações hormonais, consequentemente, a ter algum outro tipo de transtorno. A gente pode começar falando das alterações durante o período pré-menstrual, que é, vamos dizer assim, que é o mais comum, que afeta todas as mulheres, eu acredito, de uma forma ou de outra, de uma forma mais leve, de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, mais forte. Mas acaba afetando todo num contexto. Então, essas alterações, elas podem ir desde uma alteração leve de humor, de alguma alteração do sono, até de comportamento mesmo, até alguns casos mais severos. Então, a gente precisa estar bastante atento ao tanto que ao tanto que aquela queixa, aquela alteração afeta na vida da paciente, afeta na qualidade de vida da paciente, porque a gente sabe que tem a TPM, como a gente chama, que é o padrão, como também tem o transtorno disfórico, que está bastante relacionada com a predisposição a algumas coisas mais graves, até quadros de psicose mesmo, assim, casos mais severos, casos mais graves. Então, assim, tudo depende muito da queixa, da intensidade e do tempo de sintoma da paciente. Tem pacientes que apresentam esses sintomas por mais tempo, por um grau de severidade um pouco maior, e que melhoram após a regularização do ciclo, vamos dizer, com a manutenção do ciclo. E te interrompendo um pouco, Juliana, eu queria, né, ver se as pessoas conseguem entender um pouco, tá? Quando é que elas devem se preocupar, né? Quando é que elas devem ter um acompanhamento somente com o ginecologista e quando chega a um ponto que tu precisa trabalhar em conjunto com a nossa área, tá? Geralmente, na conversa, na consulta, a gente consegue identificar pacientes que conseguem lidar de maneira tranquila com aqueles sintomas e com a conversa, às vezes até entrar até com um regulador do ciclo mesmo, a gente consegue melhorar a sintomatologia. Quando a gente vê que isso não tem uma boa resposta, a paciente é uma paciente que já está tendo um pouco mais de ansiedade, essa irritabilidade começa a afetar relacionamento, começa a afetar o trabalho. Eu acredito que é de extrema importância essa interação, esse acompanhamento multidisciplinar do psiquiatra, às vezes do psicólogo em si, para tá ajudando e dando qualidade de vida para essa mulher, porque a gente sabe que que pode ser alteração hormonal, mas que ela não precisa estar lidando com, ela precisa de ajuda para lidar com aquilo para melhorar seus relacionamentos, melhorar sua qualidade de vida mesmo. Uhum. Excelente. E eu penso também que agora Socorro pode trazer para a gente o seguinte, Socorro, quando a gente estuda os protocolos, né, de tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem uma limitação, sabe, da parte psiquiátrica, medicamentosa, tá? E uma questão que sempre vem para a gente é esse encaminhamento para a psicologia, para que a paciente ela saiba lidar com seu ciclo, né? Porque alguns pacientes, né, não vão ficar em remissão, ou seja, sem sintoma nenhum de TPM, né? Tá? Então, assim, às vezes, são pacientes que não sabem lidar com isso, que chegam em nossos consultórios querendo simplesmente que a gente tire aquela dor, né? Vou usar o termo dor. E às vezes a gente só vai poder aliviar e estar com ela para que ela se fortaleça, né, e consiga lidar com esse ciclo, tá? Então, assim, me fala um pouquinho, Socorro, de como é que seria essa intervenção, por que que é importante essa intervenção psicoterápica? Isso, como você falou, Milane,
Inicialmente a gente cria, não é, um espaço, né, acolhedor, não é, para que essa mulher, essa adolescente, essa mulher, né, possa expressar, não é, o que ela está sentindo, né? Porque como você falou, é uma dor, né? E existem algumas mulheres que sofrem muito, né, com esse período. Então, assim, qual é a intervenção, né, que nós temos feito? É exatamente de poder identificar esse período, né? E através dessa identificação, né, aprender a lidar com esses dias, né? De poder desenvolver assim, um cuidado maior durante esses dias que são tão complexos, tão difíceis. Porque normalmente ela vem já após uma consulta ginecológica, não é? Às vezes a gente encaminha. Eita, falhou um pouquinho. Voltou. De fato, a lidar, né, com esses momentos. Então, a intervenção ela se dá muito nessa perspectiva, né, de lidar mesmo com esse sentimento, né, de saber que tudo isso está ocorrendo porque faz parte desse período e não porque está ocorrendo algo diferente com ela. Isso. Outra questão importante, né, que se alguém tiver perguntas também, a gente coloca, né, à disposição para estar respondendo, é que hoje, né, na vida moderna, nós temos 3 turnos de trabalho. Nós somos, a maioria de nós que escolhemos ser, somos mães, profissionais, né, e donas de casa, tá? Então, quando a gente fala de tudo isso, né, que aí ontem eu até trouxe isso, eu diria que era um burnout, tá? Se a gente pudesse dizer que tudo isso é trabalho, eu diria que quase toda mulher tem burnout, tá? Então, pensando nisso, né, eu penso também, e aí eu vou trazer para Juliana. E, Juliana, e aí, como é que essas mulheres lidam com a sexualidade delas depois de tanto cansaço? Porque o homem, né, vai estar lá inteirão, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes, assim. O homem, ele é igual um isqueiro. Pra pegar fogo é só apertar. Pega fogo. Mas acaba rápido. A mulher é igual um fogãozinho a lenha. Às vezes tem que assoprar um pouquinho pra poder pegar fogo, mas também quando pega fogo de verdade. Mas, assim, a questão da sexualidade depende muito da paciente e do seu companheiro também. Não é uma coisa só, tipo, de um. Os dois precisam estar em sintonia, os dois precisam conversar. Porque a mulher, se ela tiver alguma coisa de manhã, à noite da semana passada, ainda tá na cabeça. Então, assim, é uma coisa que precisa ser conversado. O casal, os dois precisam estar em harmonia para conversar e para entender também. De entender que naquele dia a paciente está mais cansada, da paciente entender também do que precisa acontecer, dela se conhecer, dela conhecer o corpo dela, dela conhecer o que faz ela sentir prazer, o que faz ela se sentir atraída, o que faz ela sentir prazer mesmo. E buscar isso e conversar com o parceiro, para o parceiro entender como ela se sente bem, o que ele se sente bem. Eu acho que nessa questão da sexualidade, eu acho que a conversa, a parceria é o mais importante. Até para paciente, assim, de não se sentir obrigada a fazer alguma coisa que ela não se sente bem para satisfazer outra pessoa, já que ela não tá bem naquele dia, tá mais cansada, e do companheiro entender que ela tá cansada naquele dia. Não é porque ela não gosta mais dele, não é porque perdeu o encanto, mas é porque o dia a dia pode afetar alguma coisa do relacionamento mesmo. Eu acho que o mais importante é a paciente se conhecer, se entender e ter esse diálogo, essa conversa com o parceiro, porque eu acho que é fundamental. E não se cobrar tanto, porque realmente o dia a dia é intenso. Muito, né? Muito intenso. Né? Outra questão que eu acho importante, né? A gente falou, né?
inicialmente dos transtornos, né, do ciclo da mulher. Agora a gente traz um pouco dessa sexualidade e eu traria, né, como um outro ponto, filhos, tá? Então, assim, o cuidado com os filhos, né? Eu noto que no meu consultório, né, eu tenho recebido muitos adolescentes e crianças, mas com mães, né? Com pais em geral, né? Vou acrescentar os pais, mesmo a live sendo da saúde da mulher, né? Com pais doentes, né? Tá? Então, assim, né, Socorro, eu acho que tu também atende criança, atende famílias, né? Tu atende casais, né? Então, Sim. assim, eu vejo que essa escola em casa trouxe muitas dificuldades para a mulher, né? Principalmente, eu acho, para a mulher que continua trabalhando em casa, né? Então, assim, eu brinco com meus pacientes, eu digo assim, olha, eu tenho com meus adolescentes, né? Eu digo assim, eu tenho a sorte de estar aqui trabalhando. Vocês estão em casa, eu sei o quanto é difícil, né? Eu posso imaginar o quanto é difícil passar um ano inteiro tendo que ficar em casa, né, olhando para a tela de um computador como sua principal interação. E eu acho que isso reflete muito nas mães, essa preocupação. Não que os pais não se preocupem, né, mas há um cuidado diferenciado na maioria das mães. Né, e eu acho que isso aumenta a demanda de quadros emocionais, tá? E quadros, inclusive, por conta do emocional, de reduzir a imunidade. Eu acho que quadros como candidíase, né, deve estar aumentando, né, nessa pandemia, porque está muito relacionado, né, com a imunidade, tá? Então, assim, eu vou deixar aberto para vocês também trazerem o que vocês acham importante dos pontos e para perguntas. Essa questão da rotina intensificada realmente afeta bastante as pacientes. Até os quadros não só de candidíase, até quadros de doenças infecciosas de pele, por exemplo, furunculose, que não era uma coisa tão rotineira, acaba voltando também. E, do, os transtornos também, às vezes, de alteração de ciclo menstrual, de fluxo menstrual, tudo devido a alterações devido a transtornos mentais mesmo, porque a gente sabe que não afeta um único ponto, não são só transtornos mentais, às vezes alterações de ciclo, alteração de fluxo, às vezes está relacionado só com alguns transtornos de ansiedade que, quando controlados, ajudam a controlar essa parte também. Socorro, quer acrescentar alguma coisa? Você conseguiu escutar a Juliana ou ainda não, né? A live tá. Vocês estão sendo ótimas, viu? Porque sem escutar. Tá repetindo alguma coisa que ela falou. Não estão. Olha, vocês parecem que estão escutando uma outra, viu? Então, assim, a intenção dessa nossa live, né, são lives curtas que a gente está programando trazer, né? Então, Socorro me convidou, né, como profissional e dona, né, da clínica em que eu atendo, para que a gente fizesse um conjunto de lives para ajudar a esclarecer quais são os principais problemas, né, em determinadas áreas e como buscar ajuda, né? Então, na hora de buscar ajuda, doutora, o que que eu faço? Como eu busco ajuda? Tá? A ajuda correta está em qualquer uma das 3 profissionais que estão aqui, porque o bom profissional vai saber te encaminhar para o lugar certo. Então, se tu chega a mim e tu não precisa de remédio, eu não vou te dar remédio. Eu vou te dizer, tu precisa da tua ginecologista porque ela vai regular teu ciclo, né? Exato. Se tu precisa só da terapia, tu vai só para terapia. E eu digo o mesmo das profissionais que eu conheço, que estão aqui, né, comigo nessa live, que se você chegar para elas com a tua demanda, elas vão saber exatamente para onde te encaminhar ou a hora de ficar contigo enquanto paciente, tá? Então, assim, eu acho que é importante você conhecer o profissional que você busca, tá? É importante você ter referência, né, do profissional que você busca, né? Então, assim, procurar conhecer, né? Procurar
acessar, por exemplo, um site do CRM, do CRP, para ver se essas pessoas têm a especialidade, né? Que a gente fica registrado no nosso conselho, no nosso órgão específico, tá? Então, assim, para ter segurança da ajuda que tu tá recebendo. Então, eu vou dar a palavra para Socorro, para ela encerrar, depois mais um pouquinho para Juliana, tá? Que, como eu disse, nosso objetivo é esse. Agora, caso alguém tenha pergunta, a gente pode realmente demorar quanto for preciso para responder essas perguntas. Isso, Milane, assim, eu vejo o quanto é importante, né, isso que você falou, né, de como procurar ajuda, né, porque, como você falou inicialmente, né, muitas vezes a porta de entrada é a ginecologista, né, porque é a primeira médica, né, que normalmente a mulher, né, ela faz a primeira visita, né, o médico é o médico ginecologista, né, então é o médico de confiança, né, é o médico, assim, que a partir dali, do que ela observa, do que ela encaminha, o cliente segue, né? E, assim, nós estamos vivendo, de fato, né, assim, um momento, né, de pandemia, onde nós sabemos que a saúde, de uma forma geral, tem sido prejudicada, na verdade, e a saúde da mulher não poderia deixar de estar, né, nesse contexto, né? Então, assim, nós sabemos que o estresse, né, tudo isso tem dificultado muito a vida, né? A saúde também da mulher, porque aí também, a partir daí, as disfunções sexuais femininas, né, elas começam a se acentuar. E nós percebemos, né, assim, nos consultórios, né, quantas pessoas nos procuram, né, com esse sintoma, né, assim, quando de fato, né, assim, já se observa assim, já num grau mais avançado. E é como você disse, nós não trabalhamos sozinhas, né? Quando eu particularmente eu percebo, né, primeiro eu procuro saber se é o ginecologista, né, se já fez todos os exames, né? E aí a gente vai conduzindo, né, todos os casos dessa forma. Quando necessário, encaminhamos também ao psiquiatra, né, porque nem sempre a psicoterapia sozinha ela é suficientemente, né, eficaz, né? Muitas vezes e na maioria das vezes a gente precisa, então é esse trabalho realmente em comum, né, que deve ser feito. E como é bom, né, quando a gente observa, né, o resultado, né, de todo esse engajamento, né, desse trabalho multidisciplinar. Né? Então, assim, vejo como pertinente, né, essa live, quando você sugeriu o tema, né, quando eu te procurei, você sugeriu o tema, eu achei pertinente, né, assim, nesse momento, né, como nós poderemos, né, de alguma forma contribuir aqui, trazendo informações úteis e necessárias, né, para a nossa vida. Sim. Né? Então, assim, eu quero já aqui agradecer, né, a vocês por terem aceito o convite, né, por trazerem, né. Pena que eu não escutei a doutora Juliana, né, ela vai ficar me devendo essa, viu? Vai ficar, viu, Juliana? Ela tá dizendo aqui que você vai ficar devendo ela lhe escutar. Verdade. E o contrário é verdadeiro também. Ela disse que o contrário também é verdadeiro. Tá ótimo, viu? Eu tô fazendo uma sessão de psicologia aqui. Falo para um, falo para outro. Tá? Então, Juliana, ela agradeceu o socorro, né? Tá? O tema da nossa live, passando um pouco do que ela falou, tá? Então, eu entrego a palavra para ti, para que a gente também, né? Para que tu também possa finalizar, concluir, tá? Ok. Eu agradeço imensamente o convite. Eu acho que é um assunto muito importante nesse período para ser abordado. E eu queria abrir só um parêntese também, que eu acho que é uma coisa muito importante para ser falado, principalmente nesse período, que a gente acabou passando um pouquinho rápido, seria nos transtornos do período puerperal. Porque foi sempre, assim, foi muito falado ultimamente sobre o baby blues, o blues puerperal. E a gente sabe que nesse período de pandemia é uma coisa que tem me preocupado um pouco. A gente realmente tem visto com uma frequência muito maior.
Então, assim, uma mensagem que eu quero deixar no final é para as pacientes que vão ser mãe ou que foram mãe recentemente, é que vocês não achem que vocês estão só e que vocês precisam pedir ajuda, saber pedir ajuda. A ajuda nesse período é extremamente importante. A gente acha que assim, às vezes a gente fica pensando, a responsabilidade é minha, o filho é meu, eu que tenho que cuidar, eu não posso dormir porque eu tenho que cuidar do meu filho. Mas se você não se sentir bem, se você não estiver disposta para cuidar daquele neném, se você não estiver bem, você não vai conseguir exercer suas tarefas bem e você pode acabar desenvolvendo um transtorno mental mesmo, às vezes de leve intensidade, às vezes de uma intensidade um pouquinho maior, que precisa de um acompanhamento. Mas o mais importante é vocês saberem que é necessário pedir ajuda, não é fraqueza, você não vai estar sendo irresponsável, não é que você não é capaz de exercer aquela função de mãe. Pelo contrário, o fato de pedir ajuda significa que você é muito capaz e que você está vendo que você precisa de ajuda. E estou falando sobre esse tema porque é uma coisa que realmente tem me preocupado nesses últimos tempos no consultório. É sobre as pacientes que têm neném, que têm seus filhos, e acabam entrando, às vezes, num transtorno e nem percebe que tá, acha que tudo aquilo que ela tá vivendo é normal e que precisa ser daquele jeito. Então, não é. Peçam ajuda, às vezes converse com o seu ginecologista, talvez ele vá poder te ajudar, com alguém da sua casa que vai poder te orientar melhor, ou algum profissional que você já faça acompanhamento. E eu agradeço imensamente, me coloco à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou por aqui. Lembrando que não é natural, tá? Esse excesso de sofrimento, como Juliana falou, não é natural esse excesso de sofrimento no pós-parto, tá? Existe, claro, existe o cansaço, né? Existe as dores se você fez uma cesárea, né? E existe a insegurança, né? Quando for uma mãe com um primeiro filho, né? Da primeira gestação. Então, existe todos esses componentes. Mas quando a gente começa a perceber que aquilo ali está atrapalhando a tua rotina, aquilo está fugindo do teu controle, tá? Não é porque tu és mãe que isso é natural. Então, busca ajuda, não abre mão da tua ajuda, tá? Porque é uma ajuda que também é para o bebê. Hoje a gente já sabe, né, que o bebê tem uma memória emocional, tá? Então, assim, a gente não tem a memória racional ainda, tá? Mas existe uma área cerebral nossa que é chamada de amígdala, também não é a amígdala da garganta, tá, gente? Então, essa região, ela guarda nossas memórias desde o ventre, tá? Então, se eu tenho uma depressão durante a gestação e essa depressão não é tratada, tá? A gente também tem as complicações do bebê, inclusive o bebê nascer pequeno para a idade gestacional. A gente já sabe que o bebê pode nascer pequeno para a idade gestacional se a mãe tem um quadro depressivo. Pode ter um parto prematuro se a mãe tem quadros, né, diversos quadros psiquiátricos, né? E no pós-parto é a mesma coisa. Então, assim, o que teu filho precisa mais de ti, às vezes, não é que tu não tome remédio, tá? É que tu esteja conectado a ele. Tu tenha conexão com o teu próprio filho. E às vezes, para a gente ter conexão, a gente precisa de ajuda, tá? Então, assim, eu vou só confirmar o que Juliana disse de uma forma muito bonita, que é o que eu acho a beleza do ginecologista, tá, Juliana? É isso, a minha ginecologista e obstetra, ela é assim, como tu, é aquela pessoa, né, que acolhe, assim, a fofura, né? Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o lugar da ginecologista, né? Eu acho que esse é o papel dela, muito mais do que a saúde, mas é esse acolhimento que a maioria delas, as que eu conheço, são dessa forma, né? Então, foi excelente lembrar, né, do puerpério, lembrar da gestação da mulher, né? Então, eu quero agradecer, tá, a todos,